dia, feche os olhos e colocar o seu coração diante de Deus mais uma vez. Pois nós estamos aqui viemos para adorar ao Senhor, adorar em espírito e em verdade, acreditando que esse Espírito Santo, que no qual nós cantamos aqui, assim como a corça anseia, suspira pelas águas, nós dois, Senhor,
versículo 10 em diante. Versículo 10. Os 24 anciões inclinavam-se profundamente e diante daqueles que estavam no trono, prostravam-se diante daquele que vive pelo século dos séculos, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra e a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Vamos ler juntos agora, versículo 10 em diante. Os 24 anciões inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra e a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amém. Pode sentar. Bom, então nós vamos agradecer a Deus, né, mais uma vez por essa quinta-feira, onde, pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui mais uma vez, né? Porque toda quinta a gente está aqui para adorar e glorificar o Senhor. Hoje o tema é um tema ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo muito difícil, porque Deus coloca no meu coração esse tema: adorando o Senhor em espírito e em verdade. O texto que Deus me deu no livro de Apocalipse, todo mundo sabe que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, né? E esse livro foi escrito pelo apóstolo que mais tinha intimidade com Jesus, no qual a Bíblia vai dizer aquele no qual Jesus mais amava. É com João, o apóstolo João, São João, né, que escreve o livro do Apocalipse. Na verdade, esse livro ele vai revelando muitas coisas que já aconteceram e também coisas que ainda vão acontecer. Mas o mais interessante é que João ele vai colocar nesse texto, no capítulo 4, o momento onde o próprio Deus revela que ele vê com seus próprios olhos. Você imagina, né, a ousadia de João ao escrever esse livro e a misericórdia de Deus ao revelar para São João todas as coisas que ele pôde escrever. E então a palavra de Deus ela vai dizer aqui que ele teve uma visão, né, da corte celeste, né, a visão do céu, vamos dizer assim. E nesse lugar, São João ele vê os anjos, os santos, e todos vão contemplar a Deus e reconhecer que Deus é Senhor de todas as coisas e que Ele criou todas as coisas. O catecismo vai dizer que nós somos criados por Deus e para Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, assim como Ele mesmo disse. Mas o mais interessante é que a gente vai perceber que o tema de hoje ele vai falar dos verdadeiros adoradores, né? Não somente adoradores naquele tempo de Israel, como em muitos lugares do Velho Testamento a gente vai encontrar homens, não somente homens, mas mulheres também, pessoas que foram adoradoras de Deus, não somente através de palavras, mas também pessoas que adoraram a Deus em espírito e em verdade, pessoas que sofreram por amor de Deus, pessoas que enfrentaram as dificuldades porque reconheceram que esse Deus era um verdadeiro Deus, pessoas que tiveram intimidade. Então eu posso começar, né, pelos apóstolos, principalmente por São João, porque aquele que era usado, né? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que só João ele tinha coragem
e a intimidade de deitar no peito de Jesus, né? Ele reclinava o peito. Alguém já fez isso com você? Você já fez isso com seu pai? Ou com a sua mãe? Você deitou a cabeça no peito? Ele fazia isso porque a cada momento da vida de João ele queria estar próximo de Jesus, ele queria estar experimentando, e a momento algum ele queria perder essa oportunidade de estar junto de Jesus. Quem aí gostaria de estar todo momento aos pés de Jesus? Diga. Então vou dar uma salva de palmas para Jesus. É um adorador que vai contemplar Deus a cada instante. Na semana passada eu pedi o Flavinho para falar de um homem, né, chamado Estevão, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. Né? E eu pude contemplar então também a vida de Estevão, porque Estevão ele tem uma característica de adorador, uma coisa assim incrível, porque ele experimentou a adoração. Vou mostrar para vocês o que é ser adorador para você hoje, né? Tudo aquilo que eu adoro se torna o quê? Deus, né? O que é a palavra adoração? Adoração é reconhecer que o ser está acima de todas as coisas, né? Por que a Bíblia diz que quando você se prostra diante de uma imagem é idolatria? Porque você não pode se prostrar diante de algo que é Deus. Então, se você é uma pessoa que adora outra coisa além de Deus, você está cometendo um grande pecado, e na sua vida você está achando que aquilo é Deus. Se eu me prostrar diante disso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é Deus. Por quê? Se ajoelhar é prestar culto, né? Se você se prostra, se você se ajoelha diante de qualquer coisa, você está prestando culto àquela coisa, dizendo que aquilo é Deus na sua vida, dizendo que aquilo é Deus. Então, adorar é compreender, é entender que sem Deus eu não existo. Adorar é perceber que Ele é Senhor da minha vida. Adorar é compreender que Ele é Criador de todas as coisas, principalmente da minha vida. Deu para entender, senhor? Então, o que é ser adorador? Adorar através da música, através do instrumento, né? Adorar através da palavra. De que maneira a gente pode adorar? Adorar a Deus somente nos momentos de alegria, conforme cada um está aqui, né? Quando está tudo bem. Adorar na saúde, nas festas. Como que você sabe que uma pessoa é um verdadeiro adorador? Se eu mandar você parar um pouquinho e pensar aí, pensa aí em uma pessoa que existe na sua vida que é um adorador de Deus. Você conhece alguém? Você conhece alguém na sua vida que é um adorador? Você é um adorador? A palavra de Deus vai dizer no Velho Testamento sobre vários homens que foram adoradores. Salomão foi adorador porque foi um dos homens mais sábios, que tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele. Eliseu, que era um profeta que estava a cada momento na presença de Deus. O rei Davi, né, que foi conhecido segundo o coração de Deus. Apesar de falhar, de ser fraco, ele foi um homem de Deus. Por isso ele é um dos maiores salmistas da Bíblia, porque ele escreveu a maioria dos salmos, e os salmos ele cantava para Deus exatamente aquilo que estava dentro dele, aquilo que estava no seu coração. Então adorar a Deus não é somente na hora que está tudo bem, porque Davi não cantou no salmo somente no momento de alegria dele.
porque Jesus mandou perdoar. Eu estou adorando a Deus. Adorar a Deus é me prostrar dentro do meu quarto, durante alguns minutos, durante algumas horas, para tirar esse tempo para Ele. São várias maneiras que a gente tem de adorar a Deus. Adorar a Deus é ser perseverante, né? No grupo que estudiou toda quinta, na Santa Missa aos domingos. Adorar a Deus é ir fazer uma visita a um enfermo. Quanto tempo tem que você não faz uma visita a um doente? Talvez um vizinho seu está precisando de um amigo, está precisando de uma palavra, né? E você fala, não tem tempo para ir lá. A partir do momento em que você conhece que Deus é amor, se Ele está em você, e você precisa exercitar esse amor no outro, isso também é adorar a Deus através da caridade. Adorar a Deus é quando eu renuncio algo da minha vida que me leva a pecar. Será que existe algo na sua vida que te leva a pecar? Adorar a Deus é renunciar a mim mesmo. Eu vou trabalhar um pouco na vida de Estevão. Vamos abrir a palavra para ele. Atos capítulo 6. Você começa desde cedo, 6. E a gente vai perceber que existem várias formas de adorar a Deus e perceber Deus na nossa vida. Estevão era judeu, e nessa época ainda jovem, a gente fala jovem da idade de 30 anos, mais ou menos, porque quem olha para mim vai achar que eu também sou jovem, principalmente que, né? E vocês estão vendo o que, gente? Só porque eu falei que sou jovem? Só que Estevão, ele cresceu ali em Israel, em Jerusalém, e ele teve um ensinamento farisaico, e estudou na escola de Gamaliel, onde Estevão ele aprendeu toda a lei de Moisés, onde ele teve uma formação de acordo com a personalidade dos fariseus. Então significa que Estevão, né, ele também achava que Jesus era blasfemo, conforme os fariseus pensavam naquela época, porque até então os judeus não aceitavam que aquele era o Cristo e que aquele era o Messias da promessa. Só que a palavra de Deus vai dizer que Estevão teve uma grande experiência com o Espírito Santo depois do derramamento do Espírito, quando Pedro ele fez a primeira pregação ali em Atos, depois em Atos capítulo 2, né, onde se converteram mais de 5.000 pessoas, e o Espírito Santo ele foi derramado sobre a vida de muitas pessoas, e através da ousadia do apóstolo Pedro, quando ele levanta a sua voz e prega, muitas pessoas creram, e uma delas foi esse homem chamado Estevão. Então, quando Estevão ele recebeu o impacto do Espírito, alguém aqui já recebeu o impacto do Espírito? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem muita coisa mesmo. Então, recebeu o impacto do Espírito, quer dizer, a pessoa tem uma experiência com Deus. Ela tem uma experiência, ela percebe que ela não é do mundo, ela é de Deus, e a partir daquele momento ela vai servir a Deus. Então, aquelas pessoas na igreja primitiva, no início, né, eles começaram então a pregar em nome de Jesus com muita coragem, com muita ousadia. E Estevão foi um desses homens. Logo na frente, os apóstolos se reuniram então e enviaram Estevão
escuras. Porque quando o homem é destemido diante de Deus, tem intimidade com Deus, Deus usa esse homem e através dele Deus renova a vida de muitas pessoas. E isso estava acontecendo na vida de Estevão. Vamos ler o capítulo 6. Eu vou ler devagarzinho. Vocês vão ver o que Deus fez na vida de Estevão. Naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos ou dos hebreus, porque suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição de água. Por isso, os 12 convocaram a reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, eu escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, nos quais me carregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e o ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Nicolau, por exemplo, aqui está dizendo apenas os homens que foram escolhidos, e principalmente Estevão. Então, uma das primeiras características do adorador, né, é ele ser um homem cheio do Espírito Santo. É aquela pessoa que tem uma experiência com Deus. Era uma das características de Estevão, porque Estevão, ele era um homem cheio de fé, né? O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Hebreus que a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro é necessário crer que Ele existe. Então, a primeira característica: Estevão era um homem de fé. Estevão era um homem de quê? Fé. Nós, para ser adoradores, qual a primeira característica que a gente tem que ter? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé? Será que eu perguntar para você o que é a fé? Quem crê que Jesus está presente aqui? Eu! Então, se você crê que Jesus está presente, você tem que crer. Era a primeira característica. Primeiro, ele era um homem cheio de fé. E quando a gente tem fé, a gente demonstra essa fé. Como? Através da nossa fé. Vida. Se eu tenho fé, eu vou demonstrar através da minha vida que eu tenho fé. A Bíblia vai dizer que Estevão foi escolhido para ser missionário, porque os apóstolos perceberam em Estevão a fé. Como que as pessoas percebem que você tem fé?
aquele que ama mais a sua mãe, aquele que ama mais o seu irmão, aquele que ama mais o seu filho, do que a Bíblia diz de mim. Não é isso? Antes pega a tua cruz, siga. Foi o Evangelho que nós vemos. Então, eu antes, para que as pessoas percebam, para que eu seja um adorador, a primeira coisa é a fé. Eu preciso encontrar Jesus e perceber que Jesus é Deus da minha vida e que através de Jesus eu vou alcançar a minha salvação. E não somente a minha, porque a palavra de Deus diz lá no capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Primeiro sinal de Deus, fé. Depois, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ter fé. Por que que São João vai escrever isso? Ó, Lucas vai escrever isso. Ele vai mostrar a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem, porque quando o homem tem fé e é cheio do Espírito Santo, ele vai falar coisas que não são da terra. Deu para entender, senhor? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, aquilo que eu falo, ela não é produzido pelo homem, mas é aquilo que eu falo que é produzido por Deus. Estevão era um homem de fé e era cheio do Espírito Santo. E quando Estevão pregava, ele não pregava a vontade própria dele, mas ele pregava a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é a segunda característica de Estevão. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A nossa fé precisa ser alimentada pelo Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo também vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo já foi derramado. Ele já está derramado sobre a sua vida. Fala para a pessoa assim: o Espírito Santo foi derramado sobre você. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando o homem recebe o Espírito Santo, gente, ele não é mais o mesmo. É isso que o apóstolo que São João escreveu no livro, no capítulo 3, quando Nicodemos teve aquela conversa com Jesus. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. Porque o Espírito Santo é aquele que conduz o homem. É aquele que fala através do homem, é aquele que realiza. E o mais interessante é aquele que traz para o homem a ousadia. Vamos continuar lendo aqui para a gente poder trabalhar. Estevão era um homem cheio de fé e também cheio do Espírito Santo. Versículo: divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém, também o grande número de sacerdotes. Então a gente percebe que Estevão, apesar de ele ser um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Estevão trazia com ele, através do Espírito Santo, a ousadia. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não é aquela pessoa tímida para Deus, né? Ah, será que Deus vai agir através de mim? Será que Deus ele vai? Será que ele vai me usar mesmo? Né? Será que ele vai me usar? Será que eu posso ser um grande pregador do Evangelho? Porque eles de grande interesse é menor. Mas ser um pregador do Evangelho? Será que Deus pode usar as minhas mãos, pode usar as minhas palavras? Será que eu posso cantar para Deus e Ele vai usar a minha voz? A terceira característica de Estevão: ele era ousado. Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ele era ousado. O que é ser ousado? É quando você tem coragem de ir em nome de Jesus. É por isso que Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 16, ele soprou sobre os apóstolos e disse para eles o quê? Ide por todo mundo, a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Então, que Jesus ele via e ele disse: ide. Se Deus falou ide,
Você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia humanamente, você não vai entender. Mas antes de você ler a Bíblia, você orar e falar: vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Então, se você fizer isso com fé e estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te revelar aquilo que está na palavra, porque aquilo que está na palavra foi Ele mesmo que colocou. Deu para entender, sim ou não? Ele vai mostrar para você exatamente aquilo que é a vontade dele. Então, quando você pega a Bíblia, você vai entender, você vai interpretar, porque aquilo que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo próprio Espírito. Então, Estevão no capítulo 6, eu não vou ler tudo porque vai demorar aqui, mas Estevão no capítulo 6, ele vai fazer uma palestra, e nessa palestra ele vai citar o Velho Testamento, a história de Abraão, a história de Moisés. Ele vai dizer para eles que ele conheceu essa história e que ele percebeu, porque ele esperava também a promessa que era Jesus. A quarta característica: adorar a Deus. Ser adorador é ter fé, é ter intimidade com Jesus como João. Quem tem intimidade com Jesus aqui? É muito fácil você parar perto do colega e conversar, não é? Você tem aquela pessoa que você fala assim, né? Que partilha sua vida. Sempre a gente tem, né? Uma pessoa de confiança. Cuidado, gente. Você pode conversar só com pessoas de confiança. Tem gente que não é digna de saber da sua vida. Às vezes você conversa com a pessoa errada, não é mal. É verdade, às vezes a pessoa é casada, uma mulher casada, e ela quer partilhar alguma coisa, escolhe a pessoa errada. Tem que ter cuidado, né? Escolhe a pessoa certa, não somente a mulher, mas o homem também. Qual família que não tem problema, né? Às vezes não só a pessoa casada, mas também uma jovem, que quer partilhar alguma coisa, tem que saber quem escolhe. Porque a pessoa, para te aconselhar, ela tem que ter o Espírito Santo na vida dele. Porque quem é o nosso conselheiro? É o Espírito Santo. Então, Estevão, ele era um homem de fé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem ousado, e ele era um homem de sabedoria, porque a palavra de Deus diz que Estevão, ele tinha sabedoria. Não somente a sabedoria dele, mas a sabedoria que vinha do alto. Então ele adorou a Deus. Olha o primeiro passo. A Bíblia diz que quando Estevão saiu pregando, os homens começaram a encurralar Estevão porque não queriam que ele pregasse. E ameaçaram Estevão de ser apedrejado. Mesmo sendo apedrejado, Estevão continuou falando. Você imagina se você que está aqui fala que quem é servo de Deus? Deixa eu ver quem é servo. Só quero ver quem é servo de Deus. Levanta a mão. Tem gente que não? Então, se você é servo de Deus, agora é muito fácil dizer, né? Quem é servo de Deus? Levanta a mão. Deixa eu ver. Ser servo de Deus é muito fácil. Você tem que é servo de Deus. Agora, como é a sua vida diante de Deus? O que você faz durante a sua vida? Você fala de Deus para alguém? Você tem um momento de oração com Deus? Você é uma pessoa perseverante na missa? Você cumpre um ministério lá na comunidade que você vive? Você tem um compromisso com Deus? Eu estou dizendo
Naquela época, pessoas morreram por causa disso, porque eles eram desafiados a renunciar ao nome de Jesus, e por causa do nome de Jesus, eles eram presos. Por causa do nome de Jesus, eles levavam chibatadas. Eram mortos. Mas Estevão, ele não desistiu, ele continuou pregando. A ousadia de Estevão era coisa tremenda. Ele queria, ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando essas pessoas encurralaram Estevão, e eles olharam, ele viu em Estevão um brilho como se fosse o brilho do anjo. Assim como Moisés viu na sarça ardente, a Bíblia diz também, no livro de Êxodo, capítulo 23, que quando ele desceu, a roupa dele estava tão branca, ele transmitia tanta luz, que ela foi obrigada a colocar um pano em cima dele, porque as pessoas olhavam para Moisés e não suportavam aquela luz que ele trazia. E a palavra de Deus vai dizer então que a intimidade de Estevão era tão grande com Deus, que quando os homens encurralaram ele, quando o Sinédrio encurralou Estevão, e eles olharam para ele e viram como se ele fosse um anjo. Você imagina que intimidade é essa? Se nós chegarmos perto dele, é delícia. As pessoas viram em Estevão o brilho do Espírito. E a palavra de Deus vai dizer que quando Estevão continuou pregando, eles então começaram a ficar furiosos, e a raiva cresceu dentro deles. E quando Estevão continuou pregando, então eles começaram a tirar as pedras para matar Estevão, porque eles já não acreditavam mais. Levantaram um grande clamor para não ouvir a voz de Estevão, porque Estevão não parava de pregar. Mas o mais interessante eu quero dizer para vocês: ser adorador no momento de alegria e no momento de tristeza. Porque a Bíblia diz que quando Estevão estava levando as pedradas, sofrendo o martírio da dor, Estevão levantou os olhos para cima, e o céu se abriu. Estevão então viu Jesus sentado em pé à direita do Pai. E mesmo sendo apedrejado, Estevão começa a glorificar o Senhor. Ele começa a exaltar o nome de Deus ali. Eu quero dizer para vocês que você ser adorador no momento de alegria é muito fácil. Mas eu quero perguntar para você agora, se você é adorador quando acontece uma enfermidade na sua casa. Quando cai um filho seu na cama. Ou quando você cai no leito. Ou você é adorador quando você não tem dinheiro, quando a sua situação financeira está baixa. Estevão é um grande exemplo de adoração. Porque mesmo naquela situação, mesmo naquela dificuldade, mesmo diante das perseguições, quantas vezes aí, por causa de uma perseguiçãozinha, a gente abandona a igreja, não é? Às vezes a gente vai na igreja, uma pessoa olha para a gente com a cara feia, no outro dia eu não vou mais. De repente eu sou servo do grupo, de repente eu tenho uma tribulaçãozinha com o irmãozinho do grupo ali e abandono o grupo. Quantas vezes a gente faz isso, gente? A gente precisa entender que ser adorador é ser adorador na alegria e na tristeza de todos os momentos. E o mais interessante, porque Estevão, no momento algum na vida dele, ele desejou mal para aquelas pessoas. Coloca um jeito que vai acabar aqui. A todo momento da vida dele, ele entregava aquelas pessoas para Deus. Já aconteceu isso na sua vida quando uma pessoa te ataca? Quem aqui já foi atacado? Quem aqui já foi perseguido? Quem aqui já foi maltratado? E mesmo na hora da pessoa te maltratar, você fala: Pai, eu te entrego ele porque ele não sabe o que faz. Parabéns. Isso é ser